Igreja Presbiteriana do Brasil, em Timbi. E quero dar as boas-vindas a todos, né, e dizer a vocês que nós temos nos reunido aqui toda quarta, na reunião de oração, às 19h30, e a partir de amanhã, né, dia 16, teremos culto solene, a partir das 18 horas. Escola Bíblica, de 17 horas. Peço que vocês abram suas Bíblias. Aquele que estiver sem Bíblia, peço que um irmão ou uma irmã da igreja compartilhe a Bíblia com ele. Abramos nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, à igreja de Roma, no capítulo 16. Romanos 16. Faremos a leitura do versículo 25 e 27. 25 ao 27. Todos acharam? Acompanhem comigo. Acompanhe a leitura comigo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé que entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E é por isso, irmãos, que nós estamos neste local, neste horário, que é para, em uma só voz, darmos glória, louvores, entoarmos cânticos àquele que é único, àquele que é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Curvamos nossas cabeças e vamos ter um momento de oração. Nesse momento, você e Deus, esqueça quem está do seu lado, o barulho externo, volte-se para Deus tão somente. Peço ao presbítero Adriano que possa orar nesse instante. Pai de amor, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, nessa noite, pedindo a Tua direção, ó Deus, para o trabalho que vai ser feito aqui nessa noite, ó Deus, em prol do Teu nome, nesse dia tão especial em que o Teu povo aqui reunido tem o propósito de glorificar o Teu nome, ó Deus. Amém. Que tudo seja revertido para a Tua glória, para o Teu louvor, para a proclamação do Teu reino, para o avanço do Teu reino aqui na terra, ó Deus. Amém. Que o Senhor nos use como instrumentos, que o Senhor capacite, e o Senhor possa estar trazendo
pessoas que venham contribuir com o teu reino e façam avançar e anunciar o nome do Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele pelo qual nós confessamos e proclamamos, ó Deus, a nossa fé. Em nome da tua graça sobre o teu povo, ser conosco, recebe os nossos louvores nessa noite. Assim nós oramos em nome de Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos entoar um hino em gratidão a Deus. Graça e paz a todos. Amém. Boa noite. Vamos estar louvando o hino 14, Louvor e Exaltação. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus dos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, nós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, e mudemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado, exaltado, seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Faremos uma leitura em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao 13. Apocalipse 5, do 9 ao 13. Eu iniciarei lendo versículos, irmãos, o versículo seguinte. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Os irmãos. E para nosso Deus nos constituiu
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, como a própria Escritura, ela vai nos ensinar, nos motivar, nos orientar, que nós louvemos, que nós honremos, que nós glorifiquemos aquele que tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Foi para isso que ele nos reuniu aqui, nesta noite. Então, que nós façamos assim. Temos mais um momento de oração, curvemos nossas cabeças. A Sagrada Escritura, ela vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Então, coloque-se diante de Deus nesse instante e confesse diante dele os seus pecados. Senhor amado e bendito, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais este dia. Somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos entoarmos louvores a Ti, de engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Pai amado, Tu és o único digno, ó Pai, de receber todo o louvor, toda a adoração. Por isso, diante do Senhor, nós nos prostramos, nós nos rendemos graças, ó Pai. Louvado e bendito seja Teu nome, ó Deus. Somos gratos ao Senhor, porque em Ti, ó Pai, nós encontramos o perdão. Ó Pai amado, louvado seja Teu nome por Teu Filho ter derramado sangue na cruz, ó Pai, o justo pelos injustos. Aquele, ó Pai, que foi oferecido para ser moído por conta dos nossos pecados. Santo Deus, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez, confessando os nossos pecados e crendo, ó Pai, que nós temos alcançado perdão, ó Pai, por isso nós Te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome. Ó Santo Pai, que o Senhor nos oriente, que Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, a vivermos uma vida de santidade, uma vida agradável ao Senhor. Ó Pai amado, nós sem o Senhor não somos nada, nada conseguimos. Por isso, ó Pai, que nesse momento nós somos gratos, ó Deus, pelo sangue do Teu Filho Jesus, e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue segurando nas nossas mãos, ó Pai, firmemente, ó Deus. Ó Santo Pai, no nome de Jesus, esse trabalho é para o Senhor. Que nós sejamos fiéis ao Senhor, hoje e sempre. No nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo, que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos nós louvar a Deus novamente. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Na verdade, não existe mistério em cantar ao Senhor de pé ou sentado, mas estar de pé, mudar a forma como nós estamos fisicamente, nos traz atenção para aquilo que a gente está cantando, para aquilo que a gente está falando ao Senhor, porque nós estamos louvando ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é adorado e sempre será adorado por toda a eternidade. Nós fazemos parte. Aqui tem uma pequena parcela do povo de Deus que tem o privilégio de adorá-lo, de louvá-lo. Então que você possa louvar de todo o coração, meditando naquilo que seu irmão está cantando do lado. Vamos iniciar louvando desde os confins da terra.
Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Podem sentar. O Evangelho de Mateus, capítulo 18. Desculpem. Capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Versículos 13, 14 e 15. Assim diz a Sagrada Escritura.
Mateus 19. Mateus 19. Versículos 13, 14 e 15. Acompanhem comigo. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eu quero convidar as crianças que estão presentes para que nós pudéssemos orar por elas. Venham para cá, crianças, aqui na frente. Samuel, Benjamin, Enzo. Vamos ficar aqui, vamos. Brenda, se quiser vir, viu, Brenda? Pode vir, a gente só vai orar, tá certo? Fique à vontade. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Presbítero Pedro, o senhor pode orar pelas crianças? Só um instante, deixa a Brendinha chegar aqui. Pode orar, presbítero. Pai querido e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Deus. Quero te agradecer primeiramente, meu Pai. Eu quero te agradecer nesse momento pela tua presença aqui agora, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Então eu quero primeiramente, ó Deus, te agradecer pela tua presença no nosso meio, nesta noite, neste momento, meu Pai. E louvado e agradecido seja o teu santo nome. E diante da tua presença e da tua grandeza, Senhor, e em nome de teu Filho amado Jesus, quero te pedir, meu Pai, pela vida dessas crianças, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada criança aqui nesta noite. Abençoa também aquelas que não puderam estar conosco, meu Pai. Vencer na vida de cada criança, na vida dos seus pais, dos seus educadores, Senhor Deus. E onde elas estiverem, que a tua mão poderosa esteja sobre cada uma delas. Que os teus anjos, meu Pai, acampe sempre ao redor de cada criança dessa, livrando de todo mal. Estamos vivendo uma época difícil, ó Deus, mas nós confiamos no Senhor. E por isso que nós nos entregamos, ó Pai, a vida de cada criança em tuas mãos. Abençoa, protege, livra de todo mal. Livra do homem maligno e perverso, meu Pai. Onde elas estiverem, que as tuas mãos estejam sobre cada uma delas. Abençoa, e nós vamos sempre, meu Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Abençoa cada criança. Abençoa, Deus, cada família representada aqui nesta noite. E desde já, nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, sentar, devagar, sem correria, para não se machucarem. Convidar aqui o pastor Diogo, que trará uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Amém. Rapaz, que privilégio, louvado seja Deus. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Tem aqui um bom grupo, né, da Igreja Presbiteriana de Bairro dos Estados, e tem também outras pessoas que eu não conheço ainda, né, alguns irmãos que são aqui da vizinhança, e que todos sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia marcante, hoje é um dia muito especial. Você vai poder dizer assim: eu estive lá no primeiro culto da Igreja Presbiteriana do Timbi. Amém? Amém. Eu já participei de um primeiro culto da Igreja Presbiteriana de Itapsuma. Depois eu fui pastor lá, e hoje poder participar da primeira Igreja Presbiteriana, primeiro culto da Igreja Presbiteriana do Timbi. Isso é uma bênção, isso é marcante, irmãos. A gente escreva esse dia 15 de agosto de 2026. Vai ser o aniversário da igreja. Amém, irmãos? Amém. E a gente vai estar sempre aqui comemorando com os irmãos, como igreja mãe, né? A gente vai estar sempre aqui com a congregação
para comemorar ano após até o dia da volta de Jesus. Tá certo? Eu não quero que a congregação faça muitos anos não, tá? Eu quero que Jesus venha antes, tá certo? Ele venha para que a gente não precise fazer muito aniversário, né? Não precisa fazer muito aniversário, a gente vai comemorar no céu para todo sempre. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Mas você pode se perguntar, já existe tanta igreja? Tem ou não tem muita igreja? Aqui no bairro tem muita igreja? Tem Assembleia de Deus? Tem Deus é Amor? Tem, né? Tem Batista? Tem um monte, não é não? E aí você pode perguntar, para que mais uma igreja? Será que precisa de mais igreja? Para que tanta igreja? Sabe, existem muitas igrejas, mas quanto mais, melhor. Louvado seja Deus por isso. Quanto mais igreja, irmãos, melhor. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que a gente vá por todo o mundo e pregue o evangelho e faça discípulos. E é esse texto que eu quero ler com vocês, para que possamos pensar aqui um pouquinho e tentar entender quais são os deveres das igrejas e para que tantas igrejas, tá certo? Veja o texto, está lá em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Abra, por favor, sua Bíblia. Estou na Nova Almeida atualizada, a versão Nova Almeida atualizada. Aqui, irmãos, é logo depois de que Jesus ter ressuscitado. Jesus ressuscitou, teve um encontro com as mulheres e disse assim, dê um aviso para os meus irmãos que vão para a Galileia e lá eles me encontrarão. Mateus 28, versículo 16 ao versículo 20. Amém? Todo mundo abriu? Então vamos ler. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra santa, perfeita, que nos instrui, que nos anima, que nos fortalece, que nos dá um consolo de saber que estamos fazendo a tua vontade e que o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, que a tua palavra possa tocar profundamente nos nossos corações, para que nós, como igreja, façamos o nosso dever dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Baseado nesse texto, irmãos, eu queria que você pudesse ficar com a sua Bíblia aberta, porque você vai ler bastante a sua Bíblia, tá certo? Quais os deveres da igreja de Jesus? O que é que a igreja de Jesus tem que fazer? Por que tem que ter tanta igreja? Porque é o que o Senhor quer que a gente faça. E o texto vai dizer que a primeira coisa, o primeiro dever da igreja de Jesus é obediência. Jesus quer de nós o quê? Obediência. Veja aqui, a igreja era muito pequenininha. Quantas pessoas tinha na igreja quando começou? Quantas tem aqui no texto? Diz aí. Quantas foram para Galileia? 11. Aí tem uma discussão teológica, né? Se a igreja começa aqui, se a igreja começa em Atos dos Apóstolos, mas se a igreja começa lá no Jardim do Éden. A igreja começa quando Deus fez o homem e a mulher para o adorarem. Então a igreja começa lá no Jardim do Éden. Mas aqui podemos dizer que é a igreja cristã, a igreja daqueles que seguiam a Cristo. Mas a igreja de Deus começa desde o início. Lá na primeira família, o Senhor já fez adoradores. Ali o Senhor já estava formando a sua igreja. Mas aqui, irmãos, é a igreja que o Senhor começou, os líderes que o Senhor chamou para dar o pontapé inicial
no trabalho da igreja cristã. E era uma igreja pequenininha. Mas era uma igreja que obedeceu, porque aí tinha uma ordem. A ordem de partir para Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. Jesus designou o local e tinha dito para as mulheres. Veja, se você voltar a sua Bíblia um pouquinho, no versículo 9, a gente está no 16, né? Volte um pouquinho para o versículo 9 e o versículo 10. E vai dizer assim: eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Aqui Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Havia uma ordem. Jesus chama os seus discípulos, não é discípulos, digam para os meus discípulos, não, digam para os meus irmãos. A gente vê aqui, irmãos, que a igreja era pequenininha, mas eram irmãos. E Jesus, meus irmãos. A igreja são irmãos de Jesus. E Jesus queria estar com eles. E Jesus diz assim: vão para Galiléia. E o que foi que os discípulos fizeram? Obedeceram. Não interessa se a congregação vai começar pequenininha. Se a igreja, a primeira coisa que a congregação tem que fazer, começando, mesmo pequenininha, porque aqui está cheio, né? Mas aqui, 80% é de bairro dos estados. Amanhã, a igreja vai estar o quê? Pequenininha, não é verdade? Vai ter poucas pessoas, comparado com hoje, provavelmente, tá? Deus pode encher também. Mas provavelmente vão ser menos pessoas. Mas o que é que o Senhor quer dessa igreja? Primeira coisa, que seja uma igreja obediente. Para onde Jesus mandar, o que Jesus disser, a igreja faça. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Estamos obedecendo ao chamado de Deus de plantar igrejas para a honra e glória do Senhor. Segunda coisa, que é um dever da igreja. A igreja precisa fazer. Se a igreja não fizer isso, não é igreja. Veja aí o versículo 17. Quando viram Jesus, o quê? O adoraram. Quando viram Jesus, o adoraram. A igreja precisa adorar a Jesus. A igreja foi feita para adorar a Jesus. A gente acabou de ler lá em Apocalipse que eles cantavam dia e noite adorando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Igreja, irmãos, existe para isso, para adorar Jesus. A igreja não existe para crescer, comprar terreno, comprar templo, construir. Tudo isso pode acontecer, mas se tiver uma gigantesca estrutura e não estiver ali com o propósito de adorar o Senhor Jesus, não é igreja. Não é igreja. Se a igreja começa a se dividir, e um querer ser mais importante que o outro, um querer aparecer mais do que o outro, um querer se orgulhar mais do que o outro, por isso ou por aquilo, não é igreja. Porque a igreja foi chamada para adorar a Jesus. Mas aqui no texto tem um detalhe. Você notou um detalhe que tem no texto? Mas alguns o quê? Duvidaram. Eita. Jesus nunca escondeu isso. A Bíblia nunca escondeu isso. No meio da igreja tem o trigo, mas tem o quê? O joio. Sempre haverá os falsos profetas. Infelizmente, irmãos, é impossível, Jesus falou, é impossível que o escândalo venha. Escândalos virão. Infelizmente. Problemas acontecerão. Aqui também na congregação, que vai virar igreja. Mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Deus vai tomar conta dele. Melhor é que latasse uma corda no pescoço, com uma pedra de moinho, e fosse lançado no fundo do mar, do que escandalizar a igreja de Jesus. Mas infelizmente, o que? Acontece. Porque tem alguns que duvidam. E o que duvida não é crente. Porque o crente crê. Ou não? O crente é aquele que crê.
O que duvida não é crente, não é nascido de novo, não conhece a Jesus, então não faz parte da igreja, não faz parte dos adoradores, porque onde há dúvida, onde há falta de fé, não há adoração. A adoração nasce de um povo que crê, de um povo que foi transformado, de um povo que foi lavado e remido do sangue de Jesus, de um povo que possui o Espírito Santo de Deus e que tem prazer de cantar e adorar o Senhor, de engrandecer ao Senhor, e não está aqui para aparecer. Então, se a congregação que hoje aqui nasce, os irmãos que aqui vão congregar, começarem a duvidar, começarem a discutir, a se dividir, a querer aparecer, querer ser exaltado, a igreja se divide antes de começar. E a igreja não vai para frente. Mas se aqui houver pessoas, primeiro, que obedecem, segundo, que adoram ao Senhor, aqui haverá uma igreja de verdade. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Isso aqui, irmãos, são os 24 anciãos que se prostraram diante daquele que está no trono e do Cordeiro, como a gente leu. São pessoas que representa toda a igreja, a verdadeira igreja. Quem é a verdadeira igreja, pastor? Todos aqueles que obedecem e que adoram somente a Jesus. Essa igreja, ela vai se reunir e vai adorar o Cordeiro por toda a eternidade. Porque se você não gosta de adorar Jesus aqui, não tem problema, irmãos. Você não vai adorar Jesus também na eternidade, não. Só vai adorar Jesus na eternidade quem primeiro adora aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Terceira coisa, irmãos. Veja o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Veja, se Jesus se aproxima e fala, ele fala para pessoas que querem o quê? Ouvir. A igreja verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus. A igreja verdadeira é aquela que escuta, tem prazer na palavra. Não negligencia a palavra. Não esquece a palavra. Está feito Maria aos pés de Jesus, enquanto Marta está muito alvoroçada e reclamando com a irmã. Jesus, olha, ela escolheu a melhor parte e dela não será tirada. O que é que Maria queria? Ouvir a palavra. Jesus se aproxima e fala de quem quer ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e obedecem. Está um entrelaçado com o outro aqui. Jesus, ele vai falar com você se você for alguém que ama ouvir a palavra de Jesus. Jesus vai falar no teu coração com amor, vai te dar as diretrizes, se você for alguém que realmente ame ouvir a voz do Senhor. E como é que ouve a voz do Senhor, irmão? Lendo a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer ouvir a voz do Senhor audivelmente? Faça o seguinte, você olhe para a Bíblia, leia em voz alta. Quando você ler a palavra de Deus em voz alta, a Bíblia em voz alta, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo Deus falar. Porque Deus fala por meio da palavra. E é isso que nós cremos. E é isso que nós estamos aqui. Porque viemos ouvir a palavra de Jesus. E Jesus vai se aproximar de você. Como se aproximou dos discípulos. E falou ao coração deles. Falou ao coração deles. Lá em João capítulo 5, versículos 24 e 25, diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Irmãos, os mortos aqui que Jesus está falando, são os mortos espiritualmente, como nós éramos outrora, quando andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o filho da potestade do ar, segundo as leis do inimigo e do mundo. Andávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aqui está dizendo que chegou a hora de quê?
dos mortos ouvirem a voz do Filho de Deus. E aqui, irmão, será um local onde os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Pessoas chegarão aqui. Pessoas chegarão aqui e vão ouvir a voz de Deus. Pessoas que estão mortas, longe de Jesus. E aqui elas vão entregar-se ao Senhor. E os irmãos que aqui congregam farão parte disso e serão testemunhas pessoais da obra de Deus aqui. Que privilégio! Eu estou falando para vocês, que privilégio de participar da obra do Senhor e ver quantas pessoas mortas ouvirão a voz de Jesus e serão vivificadas, serão salvas pelo poder do Espírito Santo. E você vai assim, Deus é maravilhoso, Deus continua trabalhando, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, aqui vai ser um celeiro de missionários. Aqui será um celeiro de crente para povoar a terra, para pregar o evangelho. A partir daqui, da congregação presbiteriana do Timbi, que vai virar a igreja presbiteriana do Timbi, em pouco tempo, aqui muitas pessoas ouvirão a voz do Senhor, muitos mortos serão vivificados pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. É para isso que a igreja presta. É para isso que a igreja serve. É para isso que estamos plantando essa igreja aqui. Amém? Amém. Quarto dever da igreja. A igreja deve ter autoridade. A igreja, ela tem autoridade. Veja, essa autoridade não vem dela mesma. É uma autoridade derivada de Jesus. Está aqui, no finalzinho do versículo 18, a parte B do versículo diz assim: foi o que Jesus se aproximou deles e disse, né? Foi o que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus chegou para os discípulos e falou: toda autoridade foi me dada, eu conquistei. Onde? Na cruz do Calvário. Eu paguei o preço. E por isso, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, a igreja, ela nasceu e ela nasce e ela tem o dever de ser uma igreja com autoridade. Uma autoridade que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque é uma igreja que obedece, uma igreja que adora, uma igreja que ouve a palavra de Deus. É uma igreja que possui, então, uma autoridade que vem do próprio Cristo. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque Jesus falou lá em João, no capítulo 14, versículos 12 e 13, o seguinte: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Para pensar nisso, irmãos. Aquele que crê em Jesus, ele fará as mesmas obras que Jesus fez. Mas não só isso, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, quando é que nós temos autoridade? Quando nós pregamos em nosso nome? Em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil? Não! Nós temos autoridade quando nós pregamos em nome de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus. Quando nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Quando nós oramos por cura em nome de Jesus. Porque a autoridade está no nome de Jesus. Porque ele falou que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quando você está vivendo o evangelho vivo em nome de Jesus, você tem, então, a autoridade que vem desse nome. Amém, irmãos? Amém. Então, a igreja, ela tem um dever de ter autoridade para a honra e glória do Senhor por meio do nome de Jesus. Em quinto lugar, já vai 5 pontos, viu? Em quinto lugar, é uma igreja que tem um dever de formar discípulos, de discipular. A igreja tem esse dever, essa obrigação de fazer discípulos, de ir, de batizar em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinar
a guardar tudo que você mesmo aprendeu da parte de Jesus. Veja o versículo 19 e 20. Portanto, veja, se toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, por conseguinte, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Irmãos, a igreja ela tem então essa obrigação, esse dever de batizar. Mas pastor, mas eu sou um membro normal, eu não batizo ninguém. Irmãos, quando aqui estiver alguém aqui que entregou a vida a Cristo, que fez o discipulado, que fez o passo a passo e aprendeu da palavra, aprendeu a amar Jesus, como aqui está dizendo, quando você ensinar essa pessoa a guardar, a cumprir a palavra de Deus, ensinar não é só ensinar a teoria não, tá? É pegar debaixo do braço e ensinar na prática o que é amar o próximo, o que é ter fé, o que é crer, o que é andar pela fé, o que é ser um cristão verdadeiro. Quando você discipular essa pessoa chegar aqui e o pastor Diogo ou o pastor Eric no futuro batizar essa pessoa, quem está batizando não é só o pastor Diogo não, é toda a igreja que está batizando aquela pessoa. Você entende isso? O batismo não é quem está colocando a água na cabeça da pessoa, é o pastor. Mas quem está batizando é a igreja inteira, porque toda a igreja trabalhou nesse processo. Um convidou, evangelizou a pessoa na casa dela ou no trabalho, trouxe a pessoa para a igreja, o outro discipulou, o outro tocou e conduziu essa pessoa em adoração, outra pessoa visitou e orou com ela em casa no dia da dificuldade, outra pessoa levou uma cesta básica porque ela estava precisando, e nesse processo ela foi crescendo, aprendendo a amar Jesus, ela foi vendo o cuidado de Deus na vida dela, ela disse assim, eu quero entregar minha vida ao Senhor e eu quero me batizar. Foi o pastor que batizou? Não só, mas toda a igreja, servindo a Jesus e amando a Jesus, cumpriu esse mandamento de ir por toda a terra, entre todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Irmãos, obedecer é uma ordem, não é opcional. Foi tudo que eu ordenei a vocês que vocês fizessem, vocês agora vão ensinar. Aqui mostra também que a igreja tem um dever de obedecer mesmo, de cumprir as ordens de Jesus. Porque não adianta só ensinar aquilo que você não vive. Não adianta de nada a pessoa vir aqui e ela escuta da boca do pastor ou da boca do irmão, do professor, uma coisa muito bonita. Mas ela te encontra na rua, no trabalho, e vê você fazendo tudo o contrário. Você não está fazendo discípulo, irmão. Porque você está mandando, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O Evangelho de Jesus não tem isso, não. Temos que fazer discípulo. E fazer discípulo é colar a pessoa do lado, ó. E a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, eu vou ser igualzinho a fulano. Por isso que Paulo disse assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Amém, irmãos? A igreja é chamada para fazer discípulos, para fazer novos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Pessoas que têm Jesus como o seu único e suficiente Salvador e que andam conforme a palavra de Deus. E para terminar, a igreja tem um dever também, que é nunca esquecer de uma coisa, que Jesus não nos abandonará enquanto estivermos obedecendo. Veja o versículo 20, último versículo, né? A parte B do versículo 20 é a parte B, assim. E eis que estou convosco. Quando? De vez em quando? Não. Todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos. Jesus diz, olha,
eis que estou convosco. E eis que estou convosco. Agora, assim, e é muito interessante. Se vocês forem, fizerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se vocês ensinar esse povo a guardar as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco. Se assim vocês viverem, eu estarei com vocês. Porque não adianta, irmãos. Não adianta. Você vive uma vida troncha, capenga, pecaminosa, mas Jesus está comigo. Tá não, irmãos. Porque aqui está dizendo que Ele está com aqueles que vão, fazem discípulos, batizam e ensinam a guardar as coisas que Ele mesmo tem ordenado para a gente fazer. A gente obedece e ensina a obedecer. A gente prega. E aí sim, e eis que estou convosco. Dá para entender? As pessoas às vezes querem achar que Jesus está comigo. Eu sei que eu estou errado, estou no pecado, mas Jesus está comigo. Tá não. Não tá. Ele está com quem obedece. E para quem está fazendo a obra. Se você tem obedecido e tem feito a obra de Deus, Jesus está com você. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Amém. Que essa igreja aqui que nasce, a gente chama de congregação para dizer que ela ainda é uma igreja filha, tá? Mas igreja, irmãos, é o ajuntamento do povo de Deus. São os santos que se reúnem. E pode ser num dojo, como aqui é. Pode ser na praia. Pode ser num restaurante. Onde a igreja se reúne para adorar Jesus. É a igreja de Jesus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. É a igreja de Jesus. Então a gente chama de congregação porque é filha. Mas essa igreja aqui, ela será uma bênção para todo o bairro, para todo o Camaragibe. Se ela for uma igreja obediente. Segundo, se ela for uma igreja que adora ao Senhor. Que ela for uma igreja que ama ouvir a palavra do Senhor. Uma igreja que tem autoridade e poder no Espírito Santo. Uma igreja discipuladora. E uma igreja que anda com Jesus até o último dia. Essa igreja vai ser uma bênção. E vai alcançar muitas vidas. Glória a Deus. Se você quer fazer parte dessa igreja, seja muito bem-vindo. Se você quer ser parte dessa igreja que ama Jesus, aqui, venha. Se você hoje ouviu a voz do Senhor e percebeu que você não tem sido igreja, porque você não tem ouvido, você não tem adorado, você não tem buscado servir ao Senhor, formar discípulos, se você tem percebido que isso não tem sido uma realidade na sua vida, hoje o Senhor Jesus te chama para se tornar a verdadeira igreja e fazer um novo compromisso com Ele, de se quebrantar, pedindo perdão por uma vida vazia, uma vida fraca, uma vida de pecado, uma vida que não ama a palavra, que não obedece, que não tem desejo de fazer a vontade de Deus, que não tem desejo de pregar o Evangelho. Hoje você tem a chance de se arrepender e de pedir ao Senhor que lhe restaure a sua vida e faça de você um crente de verdade. Vamos baixar nossas cabeças nesse instante e eu quero que você faça a sua oração. Faça a sua oração. Diga assim: Jesus, essa comissão, essa grande comissão foi para mim. E eu não tenho feito, Senhor, a tua obra nesse mundo. Me perdoe, Senhor, mas me faça um crente, um adorador, um servo fiel e obediente. Eu quero hoje, Senhor, ser tudo que eu não tenho sido. O Senhor toque no meu coração, me sustente, me fortaleça para viver o verdadeiro Evangelho em nome de Jesus. Ore nesse instante, eu vou dar um tempinho para você. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui de ouvir a Tua voz. Que palavra, Senhor, que palavra poderosa, que
quebranta nosso coração e que expõe, Senhor, tantas vezes nós fraquejamos e falhamos como discípulos do Senhor. Quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, quando sabemos que temos que adorar, mas queremos ser adorados, quando sabemos que precisamos ter autoridade, mas estamos tão fracos, Senhor Deus, tão longe do Senhor, sem ouvir a Tua voz, porque o mundo tem falado mais para a gente do que o Senhor, porque nós temos muitas vezes nos inclinado muito mais para as coisas do mundo do que para o Senhor. Quando nós não temos mais feito a obra do Senhor nesse mundo de pregação e discipulado, Senhor, nós não temos andado contigo. E o Senhor, então, tem nos entregado a nossa própria cobiça. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão por tanto tempo perdido, Senhor. Queremos fazer um novo concerto contigo, um novo acordo contigo. Nesse instante, entregando a vida ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor restaure a nossa vida. Restaure o nosso coração. Faça morada perene, constante em nosso coração, Senhor. E que possamos, Senhor Deus, ser instrumentos do Senhor nesse mundo, em obediência e santidade, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe essa congregação, ó Deus. Faça daqui um lugar de salvação para os perdidos. É o que eu te peço e já te agradeço, porque assim será. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Lembrei-me da palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai dizer no capítulo 15, versículo 58: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós cremos na providência de Deus. Nós cremos que nós somos sustentados pelo Senhor, né? Eu quero convidar aqui o grupo de louvor, os irmãos do louvor, para entoarmos mais um cântico ao Senhor. Vamos estar louvando a Deus em forma de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, por essa congregação, por essa igreja que se reúne mais uma vez para adorá-lo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, irmãos. E isso é motivo suficiente da gente engrandecer o nome do Senhor. E vamos com esse louvor agradecer por tudo que Ele tem feito. Exatamente diz isso o louvor. Por tudo que tens feito.
convidar os irmãos Marcelinho. Marcelo, é o senhor mesmo, seu Marcelo. Quero convidar toda a família a estar aqui à frente, para que nós, Márcia, toda a família, Dona Josefa, convidar o conselho da igreja para vir aqui à frente, os presbíteros. Irmãos, nas vossas orações, lembrem dessa família. Essa família anfitriã. Essa família que cedeu espaço para que nós pudéssemos iniciar um trabalho aqui, né? E peço a Deus que o Senhor continue abençoando essa família, abençoando a casa, né? Que tudo que eles venham fazer seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pedir o conselho, pastor, um dos presbíteros. O presbítero vai ganhando para orar pela família. Pai de amor, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por essa família, ó Deus, que tem dado a oportunidade, ó Deus, de espaço para que o Teu Evangelho possa ser proclamado, ó Deus. E o Senhor possa estar derramando graça, bênçãos, em favor dessa família, ó Deus, que tem concedido, ó Deus, esse espaço para que o Teu nome possa ser proclamado, para que o nome do Salvador Jesus Cristo possa se fazer conhecido diante daqueles que ainda não conhecem, ó Deus, a graça tão preciosa que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor possa estar amparando, protegendo, levando saúde, paz, conforto a essa família, por tudo que eles têm feito em prol do Evangelho. Derrama da Tua graça, ó Deus. Nós Te louvamos, nós nos alegramos e nós queremos glorificar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, por meio dessa família e por meio daqueles que vão Te servir, para a Tua glória. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.